Nós estamos dando início a mais uma reunião de estudos avançados do Espiritismo, aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, a casa de Deolindo Amorim, nosso fundador e mentor, naturalmente, também com o nosso mentor Jorge Andréa, presidente de honra, e todos os demais espíritos queridos que trouxeram o ICEB até aqui e certamente continuarão a nos ajudar para que ele prossiga em sua missão, porque é um projeto do plano espiritual. Nós vamos orar juntos, ó Mestre querido, perante o teu coração, de onde temos recebido as bênçãos, as forças, as energias, para que nós possamos seguir Jesus, seguindo a tua trilha, porque tu nos envolves com raios de tua inteligência e vibrações de teu coração que descem agora por sobre os nossos, não só os que estamos aqui encarnados, mas também os que estão desencarnados participando deste nosso estudo. Mas te rogamos ainda, Jesus, que dispenses a tua misericórdia, a tua bênção e o teu envolvimento de resiliência, esperança e consolação por sobre todos os irmãos que atravessam duríssimas provas e expiações no planeta que amorosamente diriges. Enviamos, Jesus, por intermédio de teu coração, as nossas vibrações para todos esses nossos irmãos. Vibrações, Jesus, nós te pedimos, para que as tragas por sobre o querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, para que prossigamos nesse trabalho de divulgação do teu Evangelho e da codificação de teu fidelíssimo seguidor Allan Kardec. Mas te rogamos especialmente nesta hora, as vibrações de teu coração e de tua mente, por sobre o nosso querido amigo, companheiro, irmão, Marco Paulo de Espírito, que vem nos trazer, Jesus, o contributo de suas pesquisas, particularmente sobre o Apocalipse, um tema tão desafiador, tão profundo, que o nosso irmão traz com tanta propriedade. Ilumina-o hoje e sempre nas trilhas do estudo da lei de nosso Pai. Que assim seja. Então, Marco Paulo, Denuti de espírito, é defensor público, bacharel em Direito, tem especialização em Direito Público, é membro da Associação Brasileira de Direito Processual, é conselheiro científico do Instituto de Defesa Coletiva, foi professor de Hermenêutica, Direito do Consumidor, Direito Empresarial, em 2 e 3, nos títulos de créditos da universidade, muitos trabalhos publicados, e é por isso que são tantos que nós aqui dizemos que são muitos, mas ele certamente pode estar acessado pelo Google, pelo YouTube, etc. Não é isso, Marco? Podemos te encontrar lá, né? Com os teus trabalhos. Sim, sim. Então, agradecendo mais uma vez você estar aqui conosco, uma presença tão querida para nós e um estudo tão querido, igualmente querido para todos nós. Sigamos juntos, somos todos ouvidos. Bom dia, amigos. Uma alegria enorme estar aqui de volta com vocês, com essa oportunidade ímpar de conversarmos sobre essa escritura tão antiga, tão mal compreendida, tão desprezada, em face da qual tantas preconcepções foram se amontoando e que hoje nós conseguimos desdobrar sob as lentes do Espiritismo. Nós vamos começar aqui compartilhando a apresentação de hoje. Então, nosso tema de hoje é para onde nos conduz o Apocalipse. E aí nós vamos falar de uma figura que está lá no final do livro,
do Apocalipse, que é a Nova Jerusalém. Eu sugiro que quem esteja aí pegando o vídeo pela primeira vez, este vídeo, que assista o primeiro estudo da série aqui no ICEB, porque nós tecemos algumas considerações introdutórias que são importantes para a compreensão do assunto do qual nós estamos tratando. O Apocalipse de João é o último livro da Bíblia. Ele fecha esse compêndio de escrituras que nós chamamos de Bíblia. E a última parte deste livro, ou seja, o fecho, o encerramento deste livro, é a figura da Nova Jerusalém. E por que eu resolvi trazer o estudo dessa figura para a compreensão do livro do Apocalipse? Geralmente, quando você assiste um filme, ou você lê um livro, o último capítulo te diz muita coisa sobre a história. É a conclusão. Eu vou ter que dar spoiler do Apocalipse. Vou ter que acabar adiantando o que o livro, afinal, nos traz como mensagem conclusiva. Mas eu faço isso de maneira didática, para que possamos entender um dos seus vários, e aqui o seu central objeto, que é a mensagem final. Então, compreender o que é a Nova Jerusalém é compreender qual é a finalidade da mensagem, um dos seus principais escopos. E nós vamos aprofundar mesmo nesse ponto. Vocês vão perceber que não é uma questão de só menos importância, pelo contrário, é muito relevante e essencial para compreendermos toda a mensagem de Jesus. Então, eu começo aqui como uma introdução, né, suscitando aqui o tema, com uma passagem que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 37 a 39. Aqui eu trouxe a tradução da Bíblia judaica completa, porque ela realmente é melhor neste ponto. A partir daí, nós vamos pegar outras traduções da Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução muito boa também. Mas Jesus diz, né? Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, que apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês se recusaram. Vejam, Deus está abandonando a casa, deixando-a deserta. É a presença de Deus se apartando de Jerusalém, como foi visto nas visões de Ezequiel. Toda metáfora, toda alegoria lá da visão de Ezequiel é Deus deixando, a presença de Deus deixando Jerusalém em razão dos desvios dos homens. Vejam, Deus está abandonando a casa, deixando-a deserta. Pois eu lhes digo, vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor, em nome de Adonai. No último encontro, nós falamos sobre alguns conteúdos centrais que estão lá no Evangelho de João, no capítulo 13 em diante, que Jesus consolida e reúne a propósito das suas despedidas. Ele começa a se despedir e começa a fazer previsões sobre a partida dele, lembram? E nós vimos alguns dos conteúdos centrais. Se a gente pudesse resumir tudo que é trazido ali no final do Evangelho de João, Jesus vai falar sobre a traição, a grande traição que viria da parte da humanidade, que é o abandono. E, por conseguinte, Deus volta a sua face contra a humanidade. É só um símbolo. Há um afastamento por sintonia, quando a humanidade também resolve desprezar os ensinamentos superiores. Jesus, então, fala dessa ausência. E depois ele fala que, passado esse período de ausência, viria o retorno, chamado retorno de Jesus, que nós vimos também no encontro passado. Sugiro aí que consultem o vídeo.
Esse retorno simbólico, o Kardec também explica no livro A Gênese. Ele começa com a vinda do Espiritismo, e é um retorno espiritual. Nós vimos isso, inclusive, com base em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Aqueles 2 anjos que avisam, viram esse Jesus que sobe aos céus em espírito? Pois em espírito ele voltará. Ele voltaria em espírito. E esse período do retorno de Jesus é um período extenso. Nós vimos isso também no último encontro. Ele começa com a vinda do Espiritismo e termina, sabem como? Termina com a figura da Nova Jerusalém. É a conclusão desse período de renovação que nós vamos conversar hoje. Mas aqui Jesus traz uma advertência para Jerusalém, a Jerusalém de todos os tempos, falando, meu Deus do céu, quantas vezes eu tentei ajudar vocês, os eleitos, para receberem as sementes espirituais que fecundariam as mentes e os corações de todo o planeta. Tentei acolher vocês. Olha, vejam como Jesus, ele gostava da simplicidade dos símbolos. Isso, palavras do Kardec, que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? De maneira, assim, muito carinhosa, inclusive, falando, gente, olha, eu tentei reunir vocês tantas vezes, como a galinha ali reúne os pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês foram persistentemente indisciplinados, revoltados, rebeldes, né? Deus está abandonando a casa, deixando-a deserta. Esse trechinho aqui, ele sintetiza um monte de previsões dos profetas e, inclusive, uma figura que está lá no Apocalipse, nos capítulos 12 e 13. Quando a mulher foge para o deserto, aquele símbolo do deserto, ele converge uma série de sentidos. O retrocesso do povo para a viagem do deserto, mas também o deserto espiritual, o deserto do abandono. E essa mulher é a própria Jerusalém, é a comunidade. Os judeus sabem que a figura feminina é a comunidade humana inteira sendo convidada para uma aliança com Deus. E Jesus fala, olha, vocês que foram chamados, convocados para essa semeadura superior no planeta, vocês estão abandonando a casa e estão deixando ela deserta. É o mesmo deserto, o símbolo do deserto que está no Apocalipse. Então, aqui, vejam que interessante, nós já temos uma chave interpretativa para você usar no Apocalipse e perceber que não tem segredo, né? Pois eu lhes digo, vocês não me verão mais. Lembram que eu mostrei para vocês lá no Evangelho de João, Jesus falando isso? Passará um tempo, vocês não me verão. Passará um outro tempo e vocês voltarão a me ver. São períodos. Até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Como assim? Ora, eu mostrei para vocês também, no estudo anterior, que toda vez que o Apocalipse fala sobre eis que ele vem, aquele que vem, está se referindo à segunda vinda de Jesus, que é a continuação da missão do Messias na face da terra, implementando o projeto divino para com a comunidade humana. E vejam vocês como que as passagens se espelham perfeitamente. Vou voltar para vocês perceberem. Eu marquei na passagem do Evangelho de Mateus. Olha, vocês não me verão mais. Até que digam, bendito é o que vem. Pois está lá no Apocalipse em vários trechos, e esse aqui é apenas um deles, né? Então está lá no Apocalipse, capítulo 1, versículos 7 e 8. Eis que ele vem com as nuvens. Essa vinda é o segundo retorno. A nuvem, um dia nós vamos conversar para vocês entenderem do que se trata. E todos os olhos o verão. Não foi o que está lá no Evangelho de Mateus? Que no futuro seria visto? Que haveria um momento de cegueira espiritual? Pois aí ele diz, Jesus, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou aquele que vem. Aqui o Apocalipse está retomando, está clamando aquela vinda que o próprio Cristo previu. E nós estamos aqui na introdução do livro do Apocalipse,
que traz em 4 blocos descrições a respeito da segunda vinda de Jesus. Todo o primeiro capítulo do Apocalipse, ele é centrado no retorno, no chamado retorno de Jesus. E aí, para isso, a gente tem que entender, nós comentamos no último estudo, né, do que se trata esse retorno. Nós vimos também no nosso último encontro que existem 2 grandes períodos na previsão das Escrituras a respeito do final dos tempos, e ela se espelha, tudo isso está espelhado e reproduzido no Apocalipse, que é o primeiro período da grande tribulação. O apóstolo Paulo explica lá em 2ª Epístola aos Tessalonicenses, que primeiro viria a grande tribulação, e depois viria o dia do Senhor. Então, a grande tribulação, Emmanuel nos explica, no capítulo 14 do livro A Caminho da Luz, que diz respeito ao período de domínio do Império Religioso Romano. Com o auxílio do Apocalipse, nós chegamos às mesmas conclusões também, que o período da grande tribulação, da grande confusão, é o período de baralhamento dos ensinamentos espirituais superiores, que seria promovido pelo Império Religioso, uma instituição, uma célula, um movimento que tomaria corpo na humanidade e que atuaria com força e com espírito de império, como se fosse uma nação imperialista dominando sobre a Terra. O Emmanuel explica que esse período começa em 610, com a instituição do papado, e termina em 1870, com a declaração da infalibilidade papal, que ali é decretada, então, a humanidade acorda para o absurdo daquela arrogância, caracterizada por essa arrogância de pretender-se infalível na postura de homens falíveis em evolução. Todo esse período aí é o período de domínio do Império Religioso. E só para quem não nos acompanhou aí no último encontro, ou que ainda não conseguiu compreender isso melhor, vamos lembrar do que o Império Religioso Romano fez. São as guerras santas, matanças em nome do Cristo, e a própria Inquisição, a perseguição dos médiuns, onde muitos foram levados à fogueira, onde, sob o medo de perder o controle do monopólio interpretativo, adotou-se uma postura terrorista. Foi um regime de terror, extremamente terrorista, para causar medo e inibir e coibir toda a evolução da compreensão em torno dos ensinamentos de Jesus, que acabou finalmente eclodindo com a vinda do Espiritismo, onde o Evangelho segundo o Espiritismo resgata e potencializa tudo que estava ali, né, e que ficou obscurecido por esses períodos de trevas aí da Idade Média, né? Então, a grande tribulação é esse período marcado de vermelho. Surge o Espiritismo inaugurando o que os judeus chamavam de o Dia do Senhor, que é o dia de Yahvé, o grande dia, que é o dia da renovação. Nós marcamos aqui com a cor azul, vocês vão entender por que eu estou recorrendo à cor vermelha e à cor azul, porque isso tem uma utilidade para a leitura do Apocalipse, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Todo o período chamado tempo do fim, fim dos tempos, fim dos dias, é uma chave maior que abrange essas 2 fases. A primeira fase de grande deturpação em torno dos ensinamentos do Cristo, que viria como uma verdadeira cegueira, e depois o período de renovação, que é o período do resgate. E nós sabemos que quem promove esse resgate, vimos isso no último encontro, é o Consolador prometido pelo Cristo, o conselheiro que viria nos guiar e viria resgatar. Ele vai fazer vocês lembrarem tudo que vos tenho dito e vos acrescentará mais, como está lá no Evangelho de João, capítulos 14, versículos 15 e subsequentes. Jesus diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, ele vai resgatar o que eu ensinei e ainda vai acrescentar, vai abrir portas para o futuro. A partir daí começa, então, o período da renovação, que está em curso. E esse período termina onde? Vejam ali no esqueminha gráfico.
É só para sintetizar o raciocínio. Termina na Nova Jerusalém, que também é conhecida aí por muitos como a vinda do reino de Jesus sobre o planeta Terra. Mas nós temos muito ainda que conversar sobre a Nova Jerusalém. Vocês vão perceber como que a questão ela se desdobra em considerações com grande proveito espiritual, inclusive. Bom, então compreendido essa dualidade de períodos, eu quero que vocês lembrem das cores azul e vermelha, porque no Apocalipse, nós mostramos no encontro passado, e aqui estamos recobrando, o Apocalipse ele é constituído de 22 capítulos. Do capítulo 1, Apocalipse 1, vejam lá no fundo da imagem, até Apocalipse 21, 22, terminando com o capítulo 22 do Apocalipse, nós temos recursos de forma, toda uma tessitura de organização do texto, que é um portento, é espetacular. Então, nós sabemos que o texto começa, lá em Apocalipse 1, com 4 blocos que se dedicam às descrições da segunda vinda de Jesus. Esses 4 blocos, eles se espelham, e aí daqui a pouquinho nós vamos entender esse espelhamento, porque o Apocalipse é um espelho também, tá? Eu tenho que trazer as coisas em doses homeopáticas para ninguém assustar, né? Eu vou aqui de maneira bem mineira, comendo pelas beiradas, para a gente ir abordando esses temas que, se a gente traz tudo de uma vez, pode parecer complexo, mas não é, é simples, de simples compreensão. Os textos judaicos, eles eram trabalhados com esse esmero. Hoje, os estudiosos percebem que o texto de João ele é todo bem trabalhadinho em termos de recursos de forma. Nós sabemos que o Evangelho de Lucas, ele também forma um quiasmo, que nós vamos ver daqui a pouco, como o Apocalipse também é. E o Apocalipse, dos textos que eu conheço, aliás, reformulando aqui, né? Eu não conheço texto tão bem trabalhado, tão bem bordado, vamos dizer assim, em termos de forma, como o Apocalipse. Ele é uma obra de arte, também em termos de estrutura de forma, né? Então, nós temos as primeiras 4 descrições ali em blocos da segunda vinda de Jesus, que se espelham no final do livro. Nós estamos falando do final do livro, que é a vinda da Nova Jerusalém, pois esses 4 blocos finais que estão ali nos capítulos 21 e 22, eles trazem 4 descrições da presença divina. E a Nova Jerusalém está inserida, imiscuída nesse contexto da presença divina que se fará realidade para a comunidade humana. Então, vocês já estão percebendo que o texto desemboca nesse futuro. É o fecho, é a conclusão do livro do Apocalipse. É a vinda dessa humanidade futura, que é a Nova Jerusalém. E eu vou mostrar para vocês que o Chico Xavier falou disso em várias oportunidades. É porque tudo isso está aí espraiado na monumental obra que ele deixou, e muitas vezes nós não atinamos, né, para esses recados superiores que chegaram para nós. Bom, mas a gente ainda tem muita coisa para falar sobre essa estrutura aqui que está na tela. Além da introdução e da conclusão, o texto também, ele apresenta 7 seções. Nós vimos isso no último encontro. Cada uma das 7 seções são integradas de 7 elementos. Então, nós temos a seção das igrejas, são abordadas 7 igrejas. A seção dos selos, são abertos 7 selos. A seção das trombetas, tocam 7 trombetas. A seção dos sinais, aparecem 7 sinais do final dos tempos. Nós temos a seção das taças, são derramadas 7 taças das provações sobre a humanidade. Nós temos a seção das vozes, começam a eclodir vozes espirituais, que é o leitmotiv, como a Nádia bem colocou, um dos temas centrais do texto. As vozes que começam a ecoar no planeta, para um novo chamado. E, como Jesus já falou que no final a gente ia voltar a vê-lo, o texto termina com as 7 visões, a humanidade voltando, recobrando as visões
sobre a mensagem do Cristo. Então, são 7 visões ali, na última sessão das 7. E essa última sessão, ela desemboca no final do livro, ela já se conecta preparando a vinda da Nova Jerusalém. Eu chamei a atenção para vocês a respeito das cores, pois vejam que curioso. Os itens de cada sessão que estão de vermelho, no Apocalipse, dizem respeito a informações sobre a grande tribulação, sobre a fase de desvios, sobre a conduta humana desviada. Todos os trechos em azul dizem respeito ao período da segunda vinda ou do dia do Senhor, que é o período da renovação. Então, se você tiver isso em mente, você já tem um corrimão para segurar com muita segurança na leitura do Apocalipse, compreendendo do que se trata. Marco Paulo, desculpa, Pois não. eu posso lhe perguntar por que o 7, lá na coluna das visões, está amarelinho? Ah, sim. Ali eu destaquei porque ele é o último elemento da chamada teofania, que, como nós vimos no encontro passado, dizem respeito, eles estão preparando a mensagem, e o leitor principalmente, para uma nova revelação que chegaria, né? Então, essa última mensagem ali, a última visão, ela eclode com visões, com vozes, como Jesus falou que ele reuniria os espíritos dos 4 cantos para trazer, né, um novo comunicado para a humanidade, recolhendo as pedras de tropeço, recolhendo os desvios. Então, ali nós temos o fecho final para conectar com a vinda da Nova Jerusalém, né? Veja que curioso também, Nádia. Na seção do meio, que é a seção dos sinais, os elementos em azul, que dizem respeito ao período de renovação, eles são em número maior. Por quê? Porque no centro do texto nós temos o foco da mensagem, e no item 4, no quarto elemento, no quarto sinal, nós temos ali a eclosão, a mensagem nos preparando para a vinda do próprio Espiritismo, na figura da vinha, a vinha madura, e a gente vai comentar muito sobre isso hoje. As uvas que são coletadas, aquela mesma cepa que os Espíritos pedem para ser desenhada na introdução do Livro dos Espíritos. Aqui, a ênfase no período da renovação é maior porque, segundo a cultura judaica, quando você usa um quiasmo, eu vou repetir isso depois, nós vamos ver daqui a pouquinho, mas quando você usa um quiasmo, que é um elemento, um recurso de forma, o que está no meio do espelhamento é aquilo que não se espelha, é o que se quer dar ênfase, né? Então, é muito curioso, porque, só para vocês entenderem, quando você pegava o rolo do manuscrito do livro de Êxodo, se você abria, imagina que eu estou com o pergaminho na mão, tá? Só para vocês entenderem a estrutura. Eu estou com o pergaminho na mão abrindo. Se você abrir o pergaminho, sabe que você tinha no centro do livro de Êxodo os 10 mandamentos. Era o núcleo da mensagem. Se você pegasse o rolo de manuscrito do Apocalipse, se você abrisse ele, o que você teria no centro é a mensagem da seção dos sinais. Então, é a mensagem que ganha ênfase em toda a estrutura. E as pontas se espelham. As outras pontas vão se correspondendo. É muito lindo isso, mas a gente vai entender isso melhor daqui a pouquinho. Eu quero chamar a atenção, por enquanto, para a questão das cores. Para vocês entenderem que nós estamos falando do contraponto entre o período de trevas e o período de desvios e o período de renovação. Bom, o texto, então, vai todo nos preparando para a seguinte sequenciamento. O ser humano, ele se desvia, mas virá renovação. O ser humano se desvia, mas virá renovação. No final, na última sessão, ele vem anunciando só as vitórias, a sessão das visões. E aí prepara a vinda para... Né, é como se fosse o último ato de um teatro que você está assistindo para emergir a figura da Nova Jerusalém. Então ela surge, bela,
iluminada, caracterizada por toda a sua simbologia que a gente vai estudar hoje. É o que nós vamos compreender. Então, todo o texto está nos preparando para essa transformação. Tem mais coisas interessantes. Eu falei para vocês que o livro é todo bordado, não é isso? Pois vejam que coisa curiosa. Estão percebendo que ali na seção dos sinais eu coloquei 2 pontinhos pretos? É para dividir também o livro em 3 grandes partes. Que ele também é dividido em 3 grandes partes. De Apocalipse 1 até Apocalipse 11, você tem a primeira parte. De Apocalipse 12 até Apocalipse 15, você tem a segunda parte, que é a parte do meio, o centro do quiasmo. De Apocalipse 16 até Apocalipse 21, você tem a terceira e última parte. Essas partes, elas guardam mensagem, elas são diferentes. São fases diferentes da história, do filme, né? Dessa mensagem que está sendo trazida no Apocalipse. Então, de Apocalipse 1 até Apocalipse 11, nós temos a concentração dos desvios. Esses desvios, eles vão ser indicados, a parte do meio do livro, o centro, ele vai revelar quem é essa grande prostituta, a desviadora, o império religioso que surge na Terra. Não é? E logo o livro responde, pois é, esse império religioso virá, mas ele vai ser suplantado pelo resgate da vinha. E a partir daí, começa a terceira parte com o derramamento das taças, que são as retribuições sobre a humanidade. Depois que vem esse período das retribuições, os 3 entes malignos do Apocalipse caem. Eles caem ali dos capítulos 17, 18 e 19. Quais são os 3 entes malignos do Apocalipse? A traidora, a grande prostituta, que é o desvio religioso. A grande Babilônia, que são os impérios que centralizam poder e destruição. E o dragão, que é o símbolo do mal, o mal preponderante. O próprio texto do Apocalipse nos ensina que o dragão é a serpente primeva. O dragão é aquela serpente lá do início do livro da Gênese. Então, eu quero dar ênfase aqui para vocês, porque como hoje nós estamos focando no final do livro, eu quero que vocês entendam que essa terceira parte, ela foca muito a mudança, a perspectiva de renovação. Tanto é assim, olha que interessante, ali, por volta do capítulo 20, aparece uma figura simbólica, que é do Lago de Fogo, que consome tudo que é de ruim no planeta. O desvio religioso cai no Lago de Fogo, sobe fumaça para sempre, ele desaparece para sempre. O dragão, que é o mal, ele cai no Lago de Fogo, sobe a fumaça para sempre, ele desaparece pela eternidade da nossa história. E as nações que preponderam pelo uso da força e da exploração alheia, no símbolo das Babilônias, aquelas nações iníquas que trabalham na base da iniquidade, da exploração e do materialismo, esse paradigma também cai no Lago de Fogo, sobe a fumaça eterna para sempre, mostrando que eles foram extintos. A partir do momento que esse Lago de Fogo do Apocalipse consome todos os 3, surge a figura da Nova Jerusalém, que aí ela surge. Então o texto está querendo nos mostrar o seguinte, ele está querendo nos preparar para o entendimento de que, depois que nós vencermos esses paradigmas do mal preponderante, do egoísmo preponderante na Terra, aí é que nós teremos o surgimento dessa Jerusalém renovada, que é a humanidade renovada. Estamos ainda compreendendo os primeiros passos da figura da Jerusalém e da Nova Jerusalém. Eu mostrei para vocês que todos os elementos, o elemento sétimo de cada uma das sessões, eles suscitam a chamada teofania, que são manifestações de Deus reproduzindo os mesmos padrões que nós vimos no Velho Testamento, ali como no livro de Êxodo, que são relâmpagos, vozes e trovões, e que os judeus entendem que dizem respeito à própria voz de Deus. Eles dizem que
na cultura oral principalmente, que a voz una de Deus, que ecoou no alto do Monte Sinai, ela se dividiu em 7 grandes vozes. E depois essas 7 vozes se dividiram em 70, que eram as 70 línguas existentes na época. É claro que o número 7 é sempre uma simbologia do total, né, daquilo que traz a completude, né? Mas eles sabem que essa simbologia diz respeito a uma voz divina. E quando o Apocalipse, então, no 7º elemento, ele suscita essa mesma imagem da teofania, relâmpagos, vozes e trovões, e fazendo vinculações muito claras, que se tratam da voz dos espíritos retornando sobre a terra, o texto do Apocalipse está nos preparando para uma nova revelação. E aí ele está fazendo uma conexão com a previsão da vinda do Consolador prometido, quando esses espíritos reunidos voltariam para colocar as coisas no lugar, estabelecendo o entendimento e vencendo a fase de trevas. Então, tudo isso nós vimos no nosso último encontro. Aqui eu organizei aquelas mesmas 7 sessões para vocês perceberem como elas desembocam nos capítulos 21 e 22 do Apocalipse. Todas elas culminam nas 4 descrições da presença divina. Percebem? Então, aqui o texto ele é um trabalho quase que de um repentista, que fica ali contando uma história, mostrando para a gente o final. E aí chega o grande final, o grande finale do Apocalipse, que são os capítulos 21 e 22. E no foco de todos os temas que estão convergindo nos capítulos 21 e 22, nós temos a figura da Nova Jerusalém. E aí eu falei com vocês, não quero que ninguém fique assustado, por favor. Mas eu quero que vocês entendam, através dessas figuras que eu trouxe aqui, que o texto do Apocalipse ele é um espelho. Ele forma uma estrutura que os estudiosos chamam de quiasmo. Então vamos entender esse espelhamento. Do livro, do capítulo 1º até o capítulo 10, 11, até o capítulo 11, nós temos a primeira parte. Essa primeira parte, ela se espelha com a terceira parte, que vai de Apocalipse 16 até Apocalipse 22. Marco, eu não estou entendendo esse espelhamento. Então faz o seguinte, sigam as letrinhas. As letrinhas mostram os trechos que se correspondem. Então, a primeira parte que eu coloquei como letra A está referida, espelhada em A', o que significa dizer que Apocalipse capítulos 1 a 3 está espelhado em Apocalipse 21, 12 e 22. Né? De Apocalipse 21, 12, perdão, de Apocalipse capítulo 21, versículo 12 até Apocalipse 22. É importante isso? Fundamental. Se você não souber que essas partes estão conjugadas como peças de um quebra-cabeça que se encaixam, você não vai conseguir entender a mensagem, porque uma complementa a outra. Mas para o nosso tema de hoje, para a nossa conversa, Marco, o que isso suscita? O que isso traz de relevante para todos nós? Simples. Aqueles 4 blocos que preparam para a segunda vinda de Jesus, que estão lá em Apocalipse capítulo 1, eles estão correspondendo à presença de Deus, à vinda da Nova Jerusalém, do final do livro. Então, a mensagem que ele quer mostrar para a gente é: o período começa com o retorno, e esse próprio retorno tem por objetivo final conduzir a humanidade até a fase de Nova Jerusalém. Claro que aqui eu estou sendo genérico. Aí, se você for pegar os detalhezinhos de todas as mensagens que estão nos versículos, tem um mundo de conexões interessantíssimas que a gente vai percebendo do espelhamento do texto. E, Marco, e essa parte ali, representada pela letra I, que é a segunda parte do texto, e que é a seção do meio que eu mostrei para vocês. Essa parte que vai de Apocalipse 12 até Apocalipse 15, ela não se repete, é o centro do texto, que é o rolo. Quando você abre o rolo de manuscrito, é a parte central do texto que você tinha para a leitura. É a parte que o autor espiritual quer dar ênfase na hora de trazer a mensagem, é um recurso de forma.
Mas o que eu quero que a gente tenha aqui em mente é não só o fato de que o livro também tem essa divisão por forma de espelhamento, como o fato de que essa parte final que nós estamos lendo, ela espelha a parte inicial do livro. Tudo isso, gente, é muito, assim, de um valor incalculável para quem quer compreender o texto do Apocalipse, né? Porque senão a gente fica perdido e a gente não entende que ele tem todo esse desdobramento de forma. Então, aqui eu fiz um outro esquema gráfico para vocês perceberem a correspondência da parte A, Apocalipse 1 a 3, se espelhando em Apocalipse, capítulo 21, versículo 12, até o capítulo 22 integral. Bom, feitas essas considerações, a gente pode ler a aparição da figura da Nova Jerusalém lá no capítulo 21 do Apocalipse, versículos 1 a 5. Então, vamos à leitura. Vi, então, olha só, João acaba de sair da sessão das visões. As 7 visões finais do reino de Deus, né? Que é o momento que a própria humanidade recobriria a visão também. Que Jesus fala, um tempo vocês não me virão, depois vocês vão me ver de novo. Tudo isso é simbólico. Vem um período da renovação e do resgate dessa capacidade de visualizar, de enxergar e de compreender. Porque nós estamos falando de capacidade cognitiva, de entrar na essência dos ensinamentos superiores que ficaram depositados desde aquela época. Logo depois que termina a 7ª sessão das visões, surge uma nova visão para ele. Vi, então, um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Esse mar é um mar em turbulência, que o Velho Testamento mostra, e a cultura judaica ensina para a gente, é a humanidade rebelde. Olha como que as figuras são bonitas. A humanidade rebelde era comparada com o mar revolto. Já viram aquela imagem de uma embarcação ali em apuros, naquele mar com as ondas entrechocando, e aquele desespero? Pois é a humanidade sem orientação, é o mar revolto, né? Então, essa fase é ultrapassada. O João, então, vê a visão de um novo céu e uma nova terra. Isso aqui é importante, porque nós estamos falando de renovação no plano físico e renovação do plano espiritual. É uma renovação integral da nossa realidade no planeta Terra. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para seu marido. Todo o texto do Apocalipse, e aliás isso é recorrente na cultura judaica, ele trabalha com convergências de ensinamentos. Você não tem um significado unívoco e nem separado de maneira estanque. Todos eles estão casados. Então, é o que a gente aprende também quando nós estudamos a chamada 70 faces da Torá, que o mesmo ensinamento pode ser estudado de 70 ângulos, apenas para mostrar a multiplicidade de ângulos que você tem quando você pega um prisma e avalia ele por todos os seus lados de compreensão. Pois a Nova Jerusalém também é comparada a uma esposa. Então, essa Jerusalém que desce, ela é comparada com uma esposa. Mas por quê, Marco? Aí nós vamos lembrar de uma pergunta que a Nádia fez no nosso encontro passado, e que eu expliquei para vocês que existem 3 figuras femininas no Apocalipse. É a noiva, né, que está se preparando para casar, que depois abandona, entre aspas, a proposta de aliança, abandona Deus no altar e foge, mas essa noiva depois se arrepende e retorna para o casamento no final do livro. Mostrei para vocês que isso não é invenção minha, não. Quem pesquisar vai chegar a essa conclusão, vai constatar isso positivamente, que para os judeus, a comunidade judaica, enquanto aqueles que estavam sendo preparados para receber todas as sementes espirituais, eles eram comparados a uma noiva que estava sendo conduzida para o altar, para um altar simbólico,
que é o casamento nessa aliança com a proposta de vinculação e de adesão às leis superiores da vida, às leis divinas. Só que essa Jerusalém, que é convidada como a noiva, ela abandona e ela foge persistentemente dessa aliança. E, aliás, um padrão recorrente também nas Escrituras, essa fuga. Daí que surge a figura da prostituta, que é a apostasia. Essa figura da apostasia diz respeito à traição da humanidade, quando a humanidade vira as costas para a proposta de aliança e fala mais ou menos o seguinte: nós não queremos saber de lei do amor, nós vamos viver a vida ao nosso talante. E a partir daí surgem os desequilíbrios, que são os consecutários das ações viciadas dos seres humanos. Daí também que vem a grande tribulação, porque a grande tribulação, que é aquela fase de tormenta, a humanidade como um mar revolto, ela é uma decorrência da própria escolha da humanidade, que abandona a proposta que Jesus trouxe logo no início, né, e que se concretiza ali na sua primeira vinda. Então, faz todo sentido comparar essa Nova Jerusalém com a esposa. Aliás, não seria possível outra comparação, porque a Nova Jerusalém é exatamente aquela previsão de que a humanidade no futuro conseguiria e lograria êxito no casamento, na união da aliança final, né? Então ela já estava ali, vejam, a Nova Jerusalém pronta como a esposa que se enfeitou para seu marido. Nisto ouvi uma forte voz que do trono dizia, aí vem um outro sentido convergente, e nós vamos comentar hoje também: eis a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles. É o tabernáculo se estabelecendo na humanidade, mas em sentido coletivo. É Deus fazendo morada, resumindo bastante. Aqui é a previsão de Deus fazendo morada no coração dos homens e estabelecendo um novo paradigma na humanidade. Essa é a figura da Nova Jerusalém. É a previsão da humanidade futura. Eles serão seu povo e ele, Deus com eles, será seu Deus. Ele enxugará toda a lágrima de seus olhos. É o fim do paradigma de provas e expiações. Pois nunca mais haverá morte, nem luto. Morte no sentido daquilo que mata a virtude. Nem clamor, nem dor haverá mais. É o fim do paradigma de dor, de provas e expiações. Nós vamos chegar na fase de mundo ditoso. As coisas antigas se foram. É uma renovação completa da humanidade. O que está sentado no trono, que é o próprio Jesus, declarou então: eis que faço nova todas as coisas. Essa é a previsão final do Apocalipse, a humanidade redimida. Ok? Agora, vou mostrar para vocês questões que são importantíssimas para o aprofundamento disso aqui. E depois nós retomamos o texto e vocês vão perceber que a gente vai ter um novo nível, uma nova camada de compreensão sobre esse mesmo texto. Então, vamos lá. O que acontece é que, fazendo a interpretação literal dos textos antigos, muitos cristãos, eles têm leituras diversas a respeito do que vai acontecer com a humanidade no futuro. São várias as leituras. Eles não conseguem nem chegar no consenso sobre o que será da humanidade no momento aí previsto, né, para essa etapa de renovação. Mas vocês vão encontrar leituras, parece que essa é a preponderante, que é a seguinte: eles entendem que haverá um período em que os eleitos, aqueles que seguirem Jesus, vão ficar no plano espiritual em stand-by, como se ficassem congelados lá em espírito. E vai chegar uma época em que Deus fará um novo planeta, e esse planeta vai ser destruído na visão literal, que é feita do Apocalipse e das Escrituras a respeito do final dos tempos. Então, entende-se que esse planeta será destruído e que Deus vai fazer um outro planeta e vai pegar os espíritos que estão lá em stand-by, congelados no plano espiritual, e vai trazê-los de novo para a Terra. E aí eles vão viver em corpos físicos renovados, numa nova matéria, uma nova conformação física,
que a gente ainda não conhece, segundo eles sustentam, e que perdurará para sempre. O que o Kardec mostra para a gente no livro A Gênese? Ele fala assim, olha, nós não podemos contrariar essas escrituras com a lei natural. Uma coisa não pode chocar com a outra, porque a lei natural também é um aspecto da lei divina. E nós sabemos, tudo isso que eu estou falando para vocês está na introdução do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. O Kardec diz, nós não podemos descurar da lente científica para voltarmos os olhos a essas escrituras e entendermos que não haverá nada de fantástico, de miraculoso e que contraria a própria ordem natural das coisas. Bom, Kardec ainda vai falar o seguinte, não faz sentido nenhum Deus destruir o planeta no momento em que ele está na sua fase de pujança e mais fértil para promover a renovação moral das criaturas. E mais, quando o planeta alcançou aquele estágio geológico de estabilidade. Então, por que Deus destruiria esse planeta todo para construir outro? Seria completamente contraproducente. E é nessa linha que a gente tem que interpretar tudo isso. Agora, vejam que curioso. Estudando o Talmud, aqui na tradução de um rabi que faleceu há pouco tempo, que é o Steinsaltz, que ele fez uma nova tradução do Talmud todo para o inglês, ele explica que o Rambam, que é tido pelos judeus como um dos maiores sábios da tradição judaica oral, o Rambam explica que a ordem natural do mundo não vai mudar na era messiânica. Ele já entendia, olha, nós não vamos alterar a ordem natural das coisas. Por isso que os judeus eles já tinham um comportamento de encarar essas lições como uma verdadeira ciência. E hoje, quem resgata tudo isso e consolida de uma maneira espetacular é o Espiritismo. Para que você não faça interpretações literais desses símbolos fortes do passado. Então, é claro, gente, que quando o texto do Apocalipse fala de um novo céu, de uma nova terra, não está falando de destruição. É renovação espiritual. Nós vamos ter uma renovação espiritual do planeta. Ok? Bom, compreendido isso, que nós fizemos o resgate de tudo que o Kardec ensina lá na Gênese, a gente não pode perder isso de vista, né? Aí nós vamos começar a entender a missão de Jerusalém. Lá no livro A Caminho da Luz, eu coloquei aqui até não, é isso mesmo. No capítulo 7, o Emmanuel, ele vai mostrar para a gente o seguinte, pessoal, o que se entendeu no passado como o povo escolhido, se referindo à missão dos judeus, tem um sentido. Eles foram eleitos para receber aquelas primeiras sementes da fecundação espiritual do planeta, porque eles eram do planeta os que tinham mais preparo para receber, os que tinham mais paixão pelo conhecimento espiritual, mas ao mesmo tempo também eles tinham a convicção do Deus único, que é a coerência de uma lei una que rege todo o cosmos. Então, sob essa coluna muito sólida, é que foi plantada toda a missão de revelação para aquele povo. Por isso que a Bíblia tem essa importância para a gente, né? Aqui nós temos mensagens importantes. Se a gente souber interpretar, sacar o espírito da letra, nós vamos compreender toda a mensagem que está sendo depositada para a humanidade desde então. Inclusive para conseguir entender o que Jesus quis dizer, né? Que é o grande mestre e orientador do planeta. Mas acontece, o Emmanuel vai explicar aqui no capítulo 7 do livro A Caminho da Luz, acontece que essa figura do povo eleito, ela foi distorcida pelo orgulho de raça. Esses homens foram acometidos por um orgulho de raça e acabaram desviando a compreensão do que seria a missão deles. Porque a Jerusalém é uma semente para fecundar o mundo inteiro, mas eles acabaram transformando isso num suposto privilégio, como se houvesse um exclusivismo. E até hoje, até mesmo entre judeus messiânicos, eles acreditam
que não haverá salvação da humanidade se não for através deles, e que tudo tem que passar por Jerusalém, e que o terceiro templo terá que ser construído. Só que eles não conseguiram entender o sentido espiritual das coisas, né? E aí a gente tem que entender a Jerusalém histórica para depois partirmos para a Jerusalém simbólica. E é o que a gente vai fazer aqui. Mas o Kardec, o Emmanuel, ele explica, né, que eles se confundiram na vaidade orgulhosa, esperavam essa missão deles segundo essa linha da superioridade de Israel. Foi um grande equívoco da parte daquele povo. Kardec, lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, vai trazer um apontamento interessantíssimo. Ele diz: era crença comum aos judeus, então, que a nação deles tinha de alcançar a supremacia sobre todas as outras. Eu fico impressionado, pessoal, como que o Kardec ele resolve anos e anos de polêmica doutrinária e de teologia infértil, com poucas palavras. Assim, ele tem um toque, né? Com a síntese impressionante, ele vai ali e resolve problemas gigantescos em sede de teologia, né? Era a crença comum aos judeus, então, que a nação deles tinha de alcançar a supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, como sempre, porém, atendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, ficaram presos à letra, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. E aí surge todo esse mito sobre a missão de Jerusalém, que eles acreditam até hoje, né? De uma maneira muito materializada. E o Apocalipse, quando ele traz a figura da Nova Jerusalém, ele quer desmaterializar esse ensinamento. Ele quer mostrar para a gente, não é nada disso que vocês estão pensando, né? Ele vai sublimar esse ensinamento. Lá no livro Missionários à Luz, o Espírito de Alexandre diz assim: e Jesus, considera você que ele tenha trabalhado somente para os galileus, que não compreendiam? Julga que tem ensinado tão só no templo de Jerusalém? Não, meu amigo. Convença-se de que todos os nossos atos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Então, a mediunidade do Chico Xavier nos mostra que a Jerusalém hoje é a humanidade inteira. Porque aquela missão inicial da Jerusalém era de fecundar o planeta todo. Jerusalém agora é o mundo. Está no prefácio do livro Sexo e Destino, Palavras de Emmanuel. Então você tem que entender que a Jerusalém, hoje, se projeta para o planeta todo. Esse é o primeiro passo para a gente compreender a figura da Nova Jerusalém. No livro Vinho de Luz, Emmanuel diz: o farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias que passam, apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. No livro Fonte Viva, o mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes. Mas se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Mas aqui eu queria destacar essa frase dele, mostrando que o mundo ainda é uma Jerusalém enorme e ainda no processo de defecção, de traição. Então nós temos 3 Jerusaléns também no Apocalipse. A gente tem a Jerusalém preparada, aquela Jerusalém ideal, que é a Jerusalém histórica, que teve por missão realmente ser bem-sucedida, mas falhou. E aí vem a segunda Jerusalém, que é a Jerusalém da defecção, que representa o abandono das propostas. O próprio Jesus foi crucificado e abandonado pelos judeus, né, na Terra lá, na Terra Santa. E nós temos a terceira e última Jerusalém, que é essa, que é o sucesso do projeto de Deus para a humanidade, que é a Jerusalém final, a Nova Jerusalém. Então, nós precisamos ter em mente as 3 fases da Jerusalém. Lá no livro Caminho da Luz, Emmanuel diz assim: as organizações dos doutores da lei subsistiram no curso incessante dos tempos. Em balde, ou seja, em vão, esperam eles outro Cristo, nesses 2 milênios que ora chegam a termo.
A realidade é que um sopro de amargura pesou mais fortemente sobre os destinos da raça, depois da ignominiosa tarde do Calvário. Eles adquiriram um karma muito pesado. E eu vou mostrar para vocês que Jesus previu isso. Está lá em Mateus 21. As sombras simbólicas que caíram sobre o templo de Jerusalém acompanharam igualmente o povo escolhido, em todas as diretivas, pelas estradas longas do mundo, com amplos reflexos no ambiente contemporâneo. Então, aqui Emmanuel está destacando a defecção, aquela missão falhou, já era. O Apocalipse mostra, e Jesus mostra, que a missão espiritual foi tomada do povo escolhido e foi delegada para um outro povo, que traria os frutos no momento oportuno. E essa é exatamente a previsão que está lá na chamada parábola dos vinhateiros homicidas, ou a parábola dos trabalhadores maus. Eu não vou ler ela toda, ela integral para vocês. Vocês vão encontrar lá em Mateus 21, versículos 33 e seguintes. Em síntese, a passagem diz assim, é uma parábola, Jesus propõe uma alegoria para eles. Um senhor arrendou uma vinha e chamou os trabalhadores, pediu que esses trabalhadores cercassem a vinha, colocassem uma torre para vigia, criassem um lagar para pisar as uvas. E esse senhor, então, foi para o estrangeiro. Ele deixou a vinha com os seus servos e diz para eles, depois eu volto. Retornou e pediu ali prestação de contas, entre aspas, né? Por favor, o que vocês fizeram aí da vinha que eu arrendei para vocês? E aí, a passagem mostra que todos os enviados de Deus para avaliarem a vinha, eles foram perseguidos e mortos. Eles foram maltratados. E aí, a passagem diz, olha, então eu vou mandar agora o meu próprio filho para pedir contas do que os homens estão fazendo da vinha. Esse próprio filho é o próprio Jesus. Não é possível que vão desrespeitar Jesus agora, que é o maior de todos, né? Aquele grande emissário para a humanidade. E aí a passagem mostra, pois fizeram a mesma coisa com ele. Perseguiram, mataram, como também fizeram com os profetas do passado. E a passagem essa parábola dos vinhateiros homicidas, ela termina com esse fecho que eu vou ler para vocês. Que é uma previsão de Jesus sobre o que aconteceria no futuro. Por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado. Vocês não ficam mais com essa missão. E confiado a um povo que produza seus frutos. A sua missão, Jerusalém, acabou. Ela vai ser confiada para uma outra comunidade que vai produzir os frutos no momento certo. O chefe dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo as suas parábolas, perceberam que se referiam a eles. Olha, vejam isso aqui. Jesus estava falando para os judeus. E os fariseus, os grandes representantes do templo e da cultura judaica da época, eles entenderam que Jesus estava falando a respeito deles. E eles partem até para tentar persegui-lo, tentar pegá-lo ali naquele instante e não conseguem. Então a própria passagem mostra que Jesus diz assim, a missão de vocês já era, está sendo avocada. Vou delegar no futuro para um outro povo. E os fariseus entenderam que estava sendo tratado da missão deles, do povo judeu. Por quê? Porque falharam sucessivamente nas convocações sobre o plantio espiritual do planeta. E o Kardec comenta com muita propriedade essa passagem. Vocês sabiam disso? Está lá no livro A Gênese. Vou ler para vocês. Trechinho do Kardec. Vejam o comentário do Kardec. O pai de família, o Senhor, é Deus. A vinha que ele plantou é a lei que estabeleceu. É perfeita essa leitura do Kardec e corresponde ao que os judeus ensinam. Sabe por quê? Eu sempre que eu estudei essa passagem, eu tive uma curiosidade de entender por que tem que cercar a vinha. Né? Porque ele fala lá no relato simbólico que
Deus entrega a vinha para os homens e pede que eles façam a cerca, pois isso está na tradição oral dos judeus, vocês acreditam? Os antigos dizem que foi pedido para Moisés que ele fizesse uma cerca em volta da Torá, em volta da lei, que significa proteger. Então, você está recebendo aqui esse vinho superior, que é o ensinamento, é a condução, a instrução superior, cuida dela. O lagar é para você produzir frutos. Você não deixa aquela lei ficar estanque. Você pega as uvas e pisa no lagar, para que aquele líquido se espraia. É o mesmo símbolo que está lá no capítulo 14 do Apocalipse, que ele mostra que os anjos enviados por Jesus, no capítulo 14 do Apocalipse, eles colhem as uvas maduras e jogam no lagar. E aí, quando o lagar é pisado, espalha-se o líquido por uma grande extensão territorial, que é o espalhamento da nova essência, da nova revelação. Ali tem tudo a ver o capítulo 14 do Apocalipse com a vinda do Espiritismo. Por isso que os Espíritos pedem para desenhar a cepa na introdução, e eles vão explicar que o licor da uva é a essência, é o ensinamento superior, é a mesma conexão que a gente faz com os ensinamentos judaicos, né? Então, quando Kardec diz que a vinha é a lei, os judeus sabiam, e eles comparavam tudo que eles receberam de instrução superior com a vinha, com um vinhedo que estava ali sendo delegado para que eles cuidassem. Então, quando os espíritos superiores pedem para Moisés, segundo a tradição oral, Moisés, faça uma cerca para a Torá, ele está pedindo assim, cuidem disso, porque vocês vão levar isso adiante. É a mesma passagem. E o Kardec acertou. É impressionante esse Kardec, gente, eu fiquei assim, alarmado. A gente hoje tem uma dificuldade enorme para conseguir fazer essas pesquisas com a internet à disposição. E ele ali, né, foi na mosca. Pois, então, ele diz, os vinhateiros a quem redor a vinha são os homens, que devem ensinar e praticar a lei. Os servos que enviou os arrendatários são os profetas. Aqueles delegatários que o Senhor vai mandando para a vinha, para avaliar como estão suas coisas, os seus trabalhos na condução da vinha, são os profetas. E o que os homens fizeram dos profetas? Exatamente como está lá na passagem. Foram perseguidos, humilhados e, por vezes, mortos. São os profetas que estes últimos massacraram. Seu filho enviado por último é Jesus, a quem eles igualmente eliminaram. Gente, poucas palavras do Kardec, olha aqui. Matou a charada toda da passagem, né? Como tratará o Senhor os seus mandatários prevaricadores da lei? E aí, como que Deus vai, então, lidar com esses que traíram a proposta de aliança? Tratá-los-á como seus enviados foram por eles tratados, e chamará outros arrendatários que lhe prestem melhores contas de sua propriedade e do proceder do seu rebanho. Isso aconteceu com os escribas, com os príncipes dos sacerdotes e com os fariseus. Assim será quando ele vier de novo pedir a cada um contas do que fez da sua doutrina. Retirará toda a autoridade ao que dela houver abusado, porquanto ele quer que seu campo seja administrado de acordo com a sua vontade. Isso chama avocação no direito. Você delega para uma pessoa fazer, se você ali percebe que a delegação não está sendo de acordo, você avoca. Você chama para você de novo os poderes, né? Dá licença, ó. Estou revogando a procuração que eu te dei, estou avocando os poderes, vou passar para outro, né? É essa passagem maravilhosa, sem a qual a gente não vai entender a figura da Nova Jerusalém, vocês não vão entender o capítulo 14 do Apocalipse, está tudo conectado, né? Jesus, então, prevendo que aquela Jerusalém acabou. Ele deu um recado ali tranquilo, falou, gente, acabou, vocês chegaram no limite, no comprometimento, com relação a frequentes e subsequentes oportunidades que vocês tiveram perante a lei. Ok? Bom. Então, nós temos algumas passagens aqui do livro Paulo Estevão que o Paulo revela, né? Essa defecção dos judeus. Eu não vou ler, para a gente adiantar um pouquinho. Lá no livro Os Mensageiros tem uma passagem interessante do Aniceto.
Não, fala Infelizmente, do na Paulo feição... Estevão. Fala um pouquinho do Paulo Estevão. Então, vamos lá, voltamos. Olha só, olha que interessante. Palavras do Paulo. Como sabeis, a ninguém ofendi. Minha prisão derivou tão só das intrigas religiosas de Jerusalém. A verdade é que não fui encarcerado por malvadez ou inópia dos romanos, desconhecedores de Jesus Cristo, mas por meus próprios irmãos de raça. Aliás, tanto em Jerusalém como em Cesareia, encontrei a mais sincera boa vontade dos prepostos do império. Por que eu trouxe esse trecho para vocês? Porque o próprio Paulo, isso aqui são palavras do Paulo, que são colhidas lá da espiritualidade, dos registros da espiritualidade superior. O próprio Paulo está dizendo, olha, o grande problema aqui que eu enfrentei não foram os romanos, não. Foram os judeus recalcitrantes. Foram os arrogantes, aqueles que ficaram presos nos dogmas e nas convenções humanas e que não souberam aceitar a nova proposta, a revisão e a renovação trazida pelo próprio Cristo. Essa é a Jerusalém da defecção, que eu estou destacando aqui com esse trechinho do livro Paulo Estevão. Aquela missão já estava comprometida da parte da Jerusalém antiga, da Jerusalém histórica. Lá Obrigada. No livro, Pois não, eu que agradeço. Obrigada. Pois não. Lá no livro Os Mensageiros, Aniceto diz, infelizmente, na feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. A humanidade ainda é a Jerusalém da defecção. Não é a nova Jerusalém que está no final do Apocalipse. A Jerusalém do final do Apocalipse, o Chico Xavier vai dizer o que é. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Está chegando. Né? Bom, eu vou pular alguns trechinhos, porque senão não vai dar tempo da gente... Ô, Marco Paulo, vamos combinar o seguinte. Uhum. Vamos estudar bem devagar, sem nenhum problema. Claro. O tempo é uma abstração do universo. Tá certo. Se não der para você fazer todo o seu planejamento nestes encontros, 4, nós estendemos para outros, se você estiver de acordo. Com certeza, com certeza. Então, vamos tranquilamente, para não quero perder, nem quero que ninguém perca essa sua... esse seu colar de pérolas aí das citações. Falar em colar de pérolas é bom, hein? É boa imagem, não é não? Boa, perfeito. Dos judeus. Então, aqui eu trouxe outros trechos, né, que destacam a missão, essa realidade da falha da missão de Jerusalém, todos da psicografia do Chico. O Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz assim, se referindo aos flagelos destruidores do livro A Gênese, os milagres e as predições que o Kardec diz que seriam enfrentados aí nas fases de transição, nos naturais processos de renovação da humanidade. Ele fala, uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Ele está ali fazendo uma previsão no final do livro Caminho da Luz, falando sobre o que aconteceria com a humanidade se não emendasse o seu comportamento. Porque o karma, né, coletivo que pesa sobre a humanidade é muito considerável. E a possibilidade de renovação depende de cada um de nós. Mas o que eu achei interessante, e o que eu quero dar ênfase aqui, é essa expressão dele, da Jerusalém de todos os tempos. Ele está mostrando, ele está pegando esse fio da sequência, de que tudo começa lá na comunidade de Jerusalém, mas se espalha para a missão que era de colonizar o mundo inteiro. Né? Achei muito interessante também essa passagem, que está no livro Nosso Lar, que é o capítulo 42, quando há uma palestra em Nosso Lar, uma preparação, uma preleção para todos os moradores de Nosso Lar a respeito da Segunda Guerra Mundial, que estava em curso. E eles comentam lá bastante sobre a necessidade de não entrarmos na sintonia do medo, né? E depois que eles preparam toda a comunidade de Nosso Lar para os desafios que viriam
da perturbação espiritual decorrente da Segunda Guerra Mundial, inclusive com repercussões magnéticas, né, sobre o nosso lar, há um coro, né, de crianças. E a ministra veneranda, ela dá o nome, ela dá o título, né, desse hino de A Grande Jerusalém. Vejam como que as coisas encaixam. Ali uma guerra mundial, né? E a veneranda chama aquele coro de A Grande Jerusalém, por quê? O texto não entra em detalhes, mas com certeza as crianças estavam cantando sobre esse destino coletivo da humanidade, né? Aquele momento ali delicado que envolvia a humanidade toda. E a psicografia do Chico, então, dá essa diquinha, né? Que eles estavam intitulando ali aquele evento e o hino que as crianças entoaram como a Grande Jerusalém, para nos mostrar que o planeta hoje é essa Grande Jerusalém, como nós vimos, inclusive, em outras passagens da literatura do Chico. Lá no livro Paulo Estevão, o Paulo diz assim: alcemos o espírito à esfera do seu amor imortal, de Jesus. A cidade dos cristãos não está na terra. Ela não poderia ser a Jerusalém, que crucificou o enviado divino, nem a Roma, que se compraz em derramar o sangue dos mártires. Então, Paulo está falando, olha, gente, não vamos nos confundir com relação sobre a missão de determinado grupo humano, né? A verdadeira Jerusalém, ela é espiritual, por isso que no Apocalipse, ali no capítulo 21, ela vem dos céus para a terra, né? Ela tem uma descendência, ela vem dos planos superiores para internalização e habitação consequente no plano dos encarnados. E aí, eu vou mostrar para vocês 4 passagens da psicografia do Chico Xavier, em que ele trata explicitamente sobre a figura, explicando do que se trata. Muita gente diz assim, mas o Chico nunca psicografou nada sobre o Apocalipse. Não, não é verdade. Em primeiro lugar, se você ler o capítulo 14 do livro A Caminho da Luz, tem um capítulo só para o Apocalipse de João. Então, como que ele nunca abordou o tema, né? Mas também nós temos inúmeras outras passagens que a grande mediunidade do Chico abordou o tema, tentando ali nos desvendar algumas das simbologias que ficaram durante milênios sem compreensão. E uma, assim, que eu acho fantástica, que é muito direta, está no primeiro capítulo do livro Boa Nova. Primeiro capítulo. Eu vou ler só esse trechinho para vocês perceberem a dica do Chico sobre o que é, de fato, a Nova Jerusalém. Está lá, então, no final desse primeiro capítulo. E para que essas características se conservassem entre os homens, como expressão de sua sábia vontade, Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciassem o seu glorioso testamento com os hinos e os perfumes da natureza. É o início do Novo Testamento. As descrições iniciais. Sob a claridade maravilhosa de uma estrela guiar reis e pastores à manjedoura rústica, onde se entoavam as primeiras notas do seu cântico de amor. E o terminassem com a luminosa visão da humanidade futura. Eu destaquei. O que é essa visão da humanidade futura? Na posse das bênçãos da redenção, ou seja, a humanidade redimida. É por esse motivo que o Evangelho de Jesus, sendo o livro de amor e da alegria, começa com a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão da Jerusalém libertada. Estão vendo? É a Nova Jerusalém, entrevista por João nas suas divinas profecias do Apocalipse. Vamos voltar no outro grifo ali? O que é essa Jerusalém libertada? É a imagem da luminosa, a visão, e olha, ele usa a palavra visão, que é a seção das visões, e o capítulo 21 do Apocalipse mostra ali, vi então, né? Ele está usando essa palavra com conhecimento de causa. O espírito, né, de Humberto de Campos. Terminasse com a visão da humanidade futura. Essa visão da humanidade futura é o símbolo da Nova Jerusalém. É a humanidade redimida. Mas não fica por aí, tem mais. Todas convergindo nesse sentido. No livro da Esperança, no capítulo 11, a psicografia do Chico também nos traz o seguinte: espíritos vinculados às diretrizes do Cristo
Não podemos olvidar ou desprezar que o Evangelho, considerado em todos os tempos como sendo um livro de dor, por descrever obstáculos e perseguições, dificuldades e martírios sem conta, começa exalçando a grandeza de Deus e a boa vontade entre os homens através de cânticos jubilosos, e termina como o Novo Testamento? Com a última imagem do Apocalipse. Termina com a sublime visão da humanidade futura, na Jerusalém libertada, assentando-se gloriosa na alegria sem fim. Então, esse símbolo da Nova Jerusalém é a humanidade, depois da regeneração, alcançando o estágio de mundo ditoso, ou de planeta feliz. É o símbolo. É simples assim. O Espiritismo, como sempre, vem com muita simplicidade nos mostrar que não é nada disso que nos foi trazido aí com essas visões fantásticas e destruidoras, né, que giram em torno de destruição, de catástrofes, etc. Não. Pelo contrário, gente, o que a gente está vendo é que o livro do Apocalipse é um hino de esperança, que ele está mostrando para a gente, olha, apesar da fase de trevas, na sequência vem uma fase de luz. Agora, nós estamos passando por um momento que é um momento muito angustiante, né? Porque nós estamos no olho do furacão. Nós estamos naquilo que o Kardec fala no livro A Gênese, mais ou menos com essas palavras. Ele diz assim, não pensem vocês que o reino do mal vai entregar de bandeja para a gente. Do futuro da humanidade, nós passaremos por lutas. Dessas lutas derivarão os resultados. Então, nós veremos a luta. É a luta simbólica entre o bem e o mal. Entre Gabriel, os seus anjos, e o dragão e seus asseclas. O Kardec fala isso no livro A Gênese. Ele fala, olha, a humanidade, para passar por esses períodos de renovação, vai experimentar lutas. E dessas lutas nós teremos muito tumulto. Isso vai gerar muita confusão ainda. Então, muitas vezes a gente se assusta com o estado do mundo, mas a gente não pode ficar assustado com o que está acontecendo pelo seguinte, porque nós estamos vendo só um ponto. Desses abalos naturais que a humanidade terá que passar, nós veremos a consequente renovação. As coisas vão caminhar. Essa é a previsão e a promessa de Jesus, consignada e positivada ali no final do Apocalipse. Então, o livro termina com a sublime visão da humanidade futura, na Jerusalém libertada, assentando-se gloriosa na alegria sem fim. Também temos, no livro Pontos e Contos, na mensagem A Carta ao Mundo, capítulo 2, Humberto de Campos dizendo assim, esse é o monstro da guerra, que asfixia a Europa e a América, com a mesma força com que constringia a garganta do Egito e da Babilônia. Tudo isso aqui tem muita importância, tá? Que são as antigas Babilônias, é o capítulo 17 do Apocalipse. Esse trechinho dele aqui se encaixa direitinho no capítulo 17 do Apocalipse, onde a gente senta para estudar. Para extinguir-lhe a existência nefasta, só existe um recurso infalível, a aplicação dos princípios curativos e regeneradores do médico divino. Esses princípios começam na humildade da manjedoura, com escalas pelo serviço ativo do reino de Deus, com auxílio fraterno aos semelhantes, com adaptação à simplicidade e à verdade, com o perdão aos outros, com a cruz dos testemunhos pessoais, com a ressurreição do espírito, com o prosseguimento da obra redentora através da abnegação e da renúncia, da longanimidade e da perseverança, no bem. Até quando? Até ao fim da luta, terminando na Jerusalém libertada, símbolo da humanidade redimida. Então, mais uma vez, a mediunidade do Chico nos mostra que o símbolo da Nova Jerusalém é a humanidade sob as bênçãos da redenção, que se redimiu, que se restaurou, que conseguiu suplantar todo o seu karma coletivo, todo o seu passivo de débitos, e vai, então, atingir esse novo patamar. Por isso que lá no livro de Isaías, capítulo 62, 12, se referindo ao final dos tempos, a previsão é: eles, os homens, serão chamados de o povo santo, os redimidos. Olha que interessante. Até a palavra redimida, na psicografia do Chico, está em estrita sintonia
consonância com as previsões do passado, né? A profecia de Isaías já nos mostrava que, no futuro, a humanidade coletiva vai ser conhecida como os redimidos de Deus. É toda essa simbologia que está ali no final do Apocalipse. E para a gente terminar, a última passagem do Chico que nós localizamos sobre a Nova Jerusalém está lá no livro 50 anos depois. Muito interessante também. Eu esqueci o nome da personalidade que profere essa assertiva aqui, mas é dito assim: é que, meus irmãos, o reino de Jesus deve ser fundado sobre os corações, sobre as almas, e não poderá conciliar-se nunca neste mundo com qualquer expressão política de egoísmo humano ou de doutrinas de violência que estruturam os estados da terra. Sabem por que eu marquei isso de vermelho? Porque é a perfeita descrição da besta do Apocalipse, do império religioso humano, né? Então, lá na época, os primeiros cristãos já estavam prevendo, dizendo assim: olha, tome cuidado, segundo o relato da psicografia do Chico. Não pensem que os ensinamentos de Jesus é compatível, conciliável com as doutrinas de violência dos impérios, que estruturam os estados da terra. Se surgir essa aberração, vocês podem ter certeza que não é da parte de Deus, é o anticristo agindo. É exatamente o contrário do que foi ensinado pelo Cristo. O reino do Senhor sofrerá por muito tempo a abominação do lugar santo. É a mesma abominação desoladora do livro de Daniel, reproduzida também no Apocalipse, que é o desvio das coisas santas. Então, o reino do Senhor, gente, ainda por longo tempo, eles estavam dizendo naquela época, né? A gente ainda vai ver muitos desvios pela frente. E isso vai ser decorrente de quê? Pela falsa interpretação dos homens. Os homens desviados, deturpando o ensinamento do Cristo. Mas chegará a época em que a humanidade, hoje decadente, corrompida, olha, é a Jerusalém corrompida, se sentirá caminho de uma Jerusalém gloriosa e libertada. De novo, é a mesma figura da Nova Jerusalém que surge, metaforicamente, no final do Apocalipse. Então, a gente já pode ler o texto, né, com esse olhar. Vi, então, um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Vi também descer do céu, junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para o seu marido. É o casamento efetivo da humanidade com Deus. Nisto ouvi uma voz forte que do trono dizia: eis a tenda de Deus com os homens. No início do Evangelho de Deus, do Evangelho de João, é dito assim: o verbo se fez carne, e o verbo, então, tabernaculou entre os homens, ele habitou entre os homens. O ensinamento veio habitar, é a presença de Jesus na terra, trazendo os ensinamentos. Pois essa presença também vai habitar na humanidade coletiva. No futuro da humanidade, nós teremos essa presença massificada como um paradigma de todo o planeta Terra. Essa é a previsão. Eis a tenda de Deus com os homens. Aquele tabernáculo que é a proposta da morada de Deus sobre a terra, desde o tabernáculo rústico lá de Moisés, né? Ele é um símbolo da presença divina nos corações dos homens. E o Emmanuel tem várias e várias passagens falando que o verdadeiro tabernáculo é no coração do ser humano, né? Ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e ele, Deus, com eles será seu Deus. Ele enxugará toda lágrima, fim das dores, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. Que está sentado no trono declarou então: eis que faço novas todas as coisas. É uma renovação da humanidade. Nós temos ainda tempo para trazermos algumas convergências que estão lá no final da Nova Jerusalém? Talvez seja melhor nós deixarmos para outro encontro, a menos que você precise fechar com essas suas observações um raciocínio. Não. Eu acho que aqui a gente já consegue trazer uma pincelada bem satisfatória a respeito da figura da Nova Jerusalém. Então, quando a gente se deparar com o livro do Apocalipse, não vamos encará-lo com essa perspectiva de medo, sombria, pelo amor de Deus. Todo o livro desemboca na humanidade futura. É a previsão dessa humanidade que inexoravelmente vai evoluir, que vai alcançar essa fase de mundo ditoso.
E isso é para trazer esperança para os nossos corações, seja nos momentos de tribulação das nossas vidas, quando nós estivermos passando por provas pessoais muito difíceis, seja quando nós estivermos vivenciando, experimentando, testemunhando também fases difíceis da própria humanidade. A gente tem que entender que tudo isso é transitório, é caminho de preparação para as renovações que virão inevitavelmente para o seio da humanidade. Né? Então, por isso que eu brinquei com vocês no início, eu falei, vamos ler o final do livro para a gente entender qual que é a mensagem, para onde que ele está nos conduzindo. Então, nós já sabemos que todas as setas do Apocalipse apontam para esse futuro da humanidade, a humanidade redimida, segundo a psicografia do Chico Xavier. Estamos aqui desmistificando e simplificando a mensagem, para percebermos que não tem nada de espetacular. É isso, pessoal. Assim, vocês percebem que tudo isso é muito profundo, tem muito material para reflexão aqui, né? Sobre toda a missão do Cristo no planeta, sobre as nossas vidas, sobre o que a gente fez no passado em nome de Jesus. E é isso aí que a gente espera que o estudo possa suscitar nos corações de todos. Obrigada, Marco Paulo. Eu ia dizer exatamente isso, o seu trabalho desmistifica as coisas que são ditas, as bestas do Apocalipse, a prostituta, essas figuras todas, toda essa imagética enegrecida, né? que, na verdade, ressuma do seu trabalho como sendo uma proposta de redenção da humanidade. Não é? E eu quero deixar, no momento que agradeço a você, o ICEB agradece a você, está muito contente com esse trabalho inovador que traz um hífen despercebido pela maioria entre o Apocalipse e o Espiritismo. É um trabalho, é uma colaboração de um valor inestimável do ponto de vista hermenêutico. Eu já vi que você deu aula de hermenêutica, então você fez jus aí ao seu trabalho, à sua formação. Você, inclusive, cita, por exemplo, a estrutura do texto do Apocalipse, do Evangelho de Lucas. Você citou um outro evangelho que não lembro agora. João também. Evangelho de João. Isso. Então, são observações que você vai pontuando e que nos sinalizam a profundidade e a extensão da dedicação que você tem dedicado, isso certamente é trabalho de muitos anos. Então, a engenhosidade do quadro das cores, e uma pessoa só pode fazer aquilo quando domina o conteúdo em profundidade e extensão, e você trouxe aquele quadro, e você traz de uma forma tão didática esta seleção preciosa de textos que tem uma capilaridade imensa por tantíssimas obras espíritas. Você fala nos termos equívocos, você não falou equívocos, você falou dos unívocos, que não há textos unívocos, ou seja, não há texto que tem um sentido só. O Evangelho, aliás, é um texto de termos equívocos, que sustentam mais de um sentido, de um significado. Quando você falou assim, eis que faço novas todas as coisas, em um texto, você poderia fazer uma associação com aquela passagem de Jesus da transmutação da água em vinho? Poderia ser uma coisa dessas? Com certeza. Com certeza. Olha que curioso. Eu não sei se eu vou conseguir achar ela aqui agora no Evangelho, mas na passagem, aquela passagem também é escatológica. Sabe por que ela é escatológica? Ela guarda a mensagem sobre o final dos tempos. Jesus vira e diz assim, nessa passagem, ela está em vários evangelhos, né? Ele diz assim, nós guardamos o melhor vinho para o final, né? Então, tá lá, né? Então, Jesus, quando ele fala da doutrina que ele está trazendo,
ele também usa o símbolo do vinho. Ele fala assim, olha, você não pode querer colocar vinho novo em odres velhos. Por que Jesus usa esse símbolo do vinho novo em barril velho? Porque ele está querendo nos mostrar o seguinte, quando chega o momento da renovação, é claro que tem coisas do passado que você tem que deixar para trás, não é? Quando o conhecimento vem para mudar um paradigma, para renovar mentalidades, Jesus cumprindo a lei. Sim, mas não é a lei dos homens, é a lei superior. Ele não disse, não vim descumprir a lei. Aí muita gente diz assim, então todos os equívocos do passado, as lendas, as questões puramente humanas que estão na Bíblia estão sendo chanceladas e corroboradas por Jesus. Não foi isso que ele disse. Ele está falando o seguinte, olha, eu vim cumprir a lei, né? Eu vim dar cumprimento à lei, mas é a lei superior, não é a lei dos homens. O Kardec faz a distinção entre aquilo que é puramente humano, que está nas escrituras, e aquilo que é de conteúdo superior. Se você não faz esse discernimento, você recai no problema da sola escritura, que a gente vai comentar no próximo encontro. Depois. Né? Mas neste encontro, você falou assim, no texto, né? Será entregue a um povo que produza seus frutos. Isso. Este povo poderia ser, ainda que na condição atual, poderia ser o Brasil? Exatamente. Estou sendo esperançosa. Não, você tá sendo precisa, sabe por quê? Pelo seguinte, a grande Babilônia do Apocalipse, a última Babilônia, ela também tem significados convergentes. Ela significa a civilização ocidental, ela significa a cultura ocidental atual, mas ela também significa a Europa. Se você for no capítulo 14 do Apocalipse, você vai ver que acontece lá uma coisa inusitada. Jesus convoca os anjos para fazerem a ceifa do final dos tempos, e eles colhem as uvas maduras, né? Eles jogam no lagar. Só que lá o Apocalipse diz o seguinte, o lagar será pisado fora da grande cidade. Ou seja, ele está dizendo assim, o lagar dessa renovação vai ser pisado fora da grande Babilônia. Ou seja, não será pisado na Europa, ele vai ser pisado fora da Europa. É por isso que se diz que foi transplantada a árvore do Evangelho. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente. Olha, nós ficaríamos aqui muito tempo, mas vamos ficar muito tempo com você nos próximos encontros e outros desdobramentos que nós podemos fazer uma revisão do seu planejamento para falarmos sobre o seu precioso trabalho. Sabe como nós nos sentimos? Não sei se vocês, companheiros que estão pelo YouTube e conosco aqui, em ambos os planos de existência, há muitos irmãos desencarnados estudando conosco. Eu senti assim que você pegou aquele novelo de lã todo enrolado por um gatinho travesso e você está fazendo esse novelo, está esticando esses fios do novelo de uma forma tão didática, tão bela, tão consciente, tão responsável, tão preciosa. Nós agradecemos muito a você por esse estudo e pelos próximos também. Eu quero também agradecer, adivinha quem está conosco, Marco Paulo? Samira. Um abraço para Samira. Samira, um beijo para você. Ela diz, olá, queridos amigos, Nádia e Marco Paulo, excelente estudo. Claro, né, Samira? Samira e Vetor estarão aqui ano que vem conosco no ICEB. E também quero cumprimentar Araci Marguieri. Ela disse, muito interessante, fé raciocinada, a doutrina espírita precisa ser melhor estudada, pesquisada, debatida. Muito bom, obrigada. E nós agradecemos a você, Araci. Pois é, que bom que deixou o gostinho de continuidade nos próximos capítulos. Nós vamos novamente nos encontrar para a nossa alegria no estudo do Apocalipse e do Evangelho e da doutrina espírita, que são, na verdade, são uma amálgama, né? Isso, com certeza. É uma amálgama. Então, agradecendo mais uma vez a você, Marco Paulo de Espírito, por essa presença, por esse estudo, por essa dedicação. É um exemplo de dedicação, de pesquisa, de trabalho
que reflete a profundidade do seu estudo e o domínio que a pessoa que faz os quadros que você faz e traz esse colar de pérolas, vou dizer outra vez, hein? Dos textos que você pesquisou, que você, afinal de contas, é uma espécie de arqueólogo aqui dos textos, buscando a tal da Jerusalém libertada. Então, com os nossos agradecimentos profundos, fraternos, na alegria do Evangelho, que Jesus nos abençoe neste instante, ó Mestre amado, por tudo que recebemos hoje, da mente, do coração, da palavra, da capacidade de estudo do nosso querido irmão, companheiro, amigo Marco Paulo de Espírito. Possa ele, Jesus, continuar a merecer as bênçãos de tuas mãos, mente e coração, para que continuemos aqui juntos e ele continue a sua trajetória iluminada por essa seriedade de estudo e amor. Graças te damos, abençoa Jesus, toda esta humanidade que ainda está escravizada ao erro, na palavra de um de nossos mentores queridos, citado por nosso Marco Paulo. Abençoa, portanto, ainda neste estágio a humanidade no planeta que tão amorosamente diriges. Fica com todos nós, Mestre querido. Abençoa os nossos esforços, ainda que incipientes no bem. Guarda-nos sob tua paz e tua luz. E abençoa-nos ainda uma vez, Mestre, trazendo as tuas bênçãos em torno de nossos passos, pelos caminhos do mundo. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai.